Vamos pela ordem, companheiros. Vamos lá. Comentário do Palhano. Qual o efeito das mudanças em canal, armazenamento e linguagem? O que acrescenta analisar isso em separado, ao invés de simplesmente analisar a mídia em si? Eu acho que se a gente está analisando zonas de atração e se a gente está analisando a comparação entre o modelo antigo e o modelo novo, isso é a base fundamental para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa. Então, por exemplo, uma organização tradicional passa a utilizar, cria um website. Eu, desde 95, minha empresa criando website. Então, ela criou um website. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo, Palhano? Ela acabou de criar um website. Eu peguei lá Mr. Pizza, fiz o primeiro site do Mr. Pizza, fiz o primeiro site do Instituto Resseguro do Brasil, fiz o primeiro site da Capital Service. Então, ela estava ali colocando as suas informações na internet. O que ela estava fazendo? Ela estava começando a utilizar os canais e começando a utilizar o banco de dados, o armazenamento. Olha aí. Então eu posso dizer, eles não estão usando a mídia. Ah, você está usando o digital. Não. Está usando duas funções do digital. São três. Não está usando a linguagem icônica. Não está usando, uma outra maneira de organizar o banco de dados. Não está permitindo que as pessoas incluam informações no banco de dados de maneira autônoma. Isso é uma outra coisa que não está no artigo. A possibilidade de inserção direta no banco de dados pelas pessoas. Isso é uma característica desse novo modelo. Então eu estou abrindo o armazenamento. O YouTube abre o armazenamento e coloca a linguagem dos ícones para as pessoas poderem trabalhar e permite e começa a monitorar a navegação das pessoas para que uma inteligência artificial, um algoritmo, possa classificar as informações. É isso que o Google faz também. Como é que isso não vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo? Vamos falar de mídia. Não, mas peraí, o Capital Service só usou o canal e usou o banco de dados na filosofia da sobrevivência antiga. Essa palavra vai aparecer no artigo aí para frente. A filosofia da sobrevivência que eles estão usando é um uso parcial do canal, um uso parcial do armazenamento, e um uso parcial da linguagem dos ícones. Como é que isso não ajuda? Aí, no momento que eu vou fazer uma análise do YouTube, eu vou ver o quê? O YouTube está além do canal. O Netflix é canal, mas não abriu o banco de dados. Como é que não adianta? Ah, o Netflix está na nova mídia. Espera aí, cara. O Netflix está na nova mídia, tá? Mas qual é a diferença do Netflix para o YouTube e para a TV Globo? Como é que eu vou fazer essa comparação? Todos estão na nova mídia. Não. O Netflix não abriu o banco de dados. E o YouTube abriu o banco de dados. Aí o Netflix está usando, de alguma forma, a linguagem icônica, as pessoas estão curtindo ali os vídeos, nem coloca, se você curtiu ou não. E o YouTube precisa disso, objetivamente, para poder classificar. E precisa analisar os rastros digitais voluntários que estão entrando ali. Eu acho que isso aí é o epicentro do que a gente faz de análise. E aí você dizer, não, o que adianta? Aí que eu digo, aí voltamos ao assunto original, voltamos a uma divergência que a gente precisa entender que o diálogo é exatamente entender concordâncias e discordâncias. Volta a mesma discussão. Existe um foco na escola de bimodais.
ajudar profissionais e organizações. A sua pegada, Palhano, é o interesse na escola canadense, numa questão mais genérica da sociedade, né? E que quando a gente vai focando, é uma coisa que te incomoda. Isso é uma coisa que está acontecendo. E aí você fala, para a minha análise, isso não faz diferença. Porque eu estou analisando a sociedade de maneira geral, eu estou dentro dessa linha do pessoal da ecologia de mídia, eu estou querendo ver os efeitos objetivos e principalmente os subjetivos na sociedade humana. Ok. Para esse perfil, para esse foco, eu acho que isso que eu estou fazendo não faz sentido. Se você quiser fazer uma coisa mais genérica, por exemplo, qual é a mudança subjetiva, etc. Tal. Agora, para o foco que a gente tem, comparando empresas, e depois aí quando a gente entra nos setores, tem determinado setor que vai usar mais uma coisa e mais outra, e menos outra, né? Então a gente vai ponderando aí nesse processo. É isso, agora eu vou comentar o Rodrigo. Rodrigo, vamos lá. Eu acho que essa dicotomia, essa dualidade, centralização e descentralização, é visualizar as revoluções midiáticas como um carrossel e não como um espiral. Eu acho que é um equívoco isso. Porque no momento que a gente vai aumentando a população, nós vamos começando a ter um problema de centralização em que a gente precisa resolver o problema com a outra filosofia de descentralização e outra filosofia de centralização. E aí eu acho que não é centralização e descentralização, é reintermediação. Você tem um processo de reintermediação cada vez mais compatível, adaptado à complexidade demográfica. Porque aí quando a gente olha para dentro de uma empresa, a gente fala, mas tem uma empresa que fez isso, mas centralizou. Não, se a gente começar a olhar a empresa e não olhar o cenário macro histórico, a gente não vai enxergar esse processo, esse espiral. Não vai enxergar. Vamos pegar aí um caso objetivo, que é uma regra aqui da escola. Aumentou a complexidade, tem que descentralizar, tem que aumentar a participação das pessoas. Vamos pegar o final da Idade Média, a escravidão. A escravidão é um exemplo típico, entre aspas, de um restaurante aquilo, o fim da escravidão. No momento em que um senhor de escravo tinha que organizar lá, né, a sua senzala, ele era responsável por toda a senzala e era responsável por toda a administração da senzala e por tudo que o pessoal ia comer. Comer, vestir, tudo era responsabilidade dele. No momento que você passa do modelo trabalhista, escravocrata, para o modelo contratos de trabalho, você transfere para as pessoas as responsabilidades. Isso é uma coisa fundamental para entender. Aí você diz, mas houve uma centralização, né, pô? Depois existem empresas que contratam, então é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A taxa de aumento de operação e de decisão de cada pessoa na escravidão era muito mais baixa do que a taxa de decisão e operação das pessoas depois da escravidão. E foi isso que permitiu a gente chegar a 8 milhões. No momento em que eu vou descentralizando operação e decisão, e aí eu vou tendo mais capacidade de lidando com a complexidade. Eu não preciso me preocupar com o que todo mundo vai vestir ou comer. Cada um se preocupa. E aí então eu subo um nível. Ah, mas aí há um processo de reintermediação. Não é de centralização. É um processo de reintermediação. E a reintermediação sempre terá controle.
sempre haverá algum tipo de controle. Aí o blockchain também tem um controle. Alguém cria o ecossistema, define as regras do ecossistema e faz um processo de reintermediação. Mas não é centralização. Centralização e descentralização vai levar a erro. O processo de reintermediação é cada vez que você faz uma nova reintermediação, você sofistica o processo. E o objetivo qual é? É permitir que a gente lide melhor com a complexidade demográfica. Aí falar, não, agora a gente vai ter também concentração. Não é concentração. Eu não posso comparar o Jornal Nacional com o YouTube. Ah, mas o YouTube está censurando canais, o YouTube centralizou, os 2,2 bilhões de usuários do YouTube têm um problema de centralização, é um poder gigantesco nessa Big Tech. Ok. Houve um processo de reintermediação, mas olha a mudança qualitativa que nós tivemos. O YouTube vai esbarrar na sua crise. Nós temos dito isso. Mas não é um processo de centralização. É um processo de intermediação. Intermediar significa ficar no meio. Alguém fica no meio sempre. Alguém controla, de alguma forma, o ambiente. Agora, cada vez que a gente vai para o espiral progressivo, civilizacional progressivo, cada vez que ele acontece, ele tem uma sofisticação maior, ele tem uma adaptação maior. A gente consegue lidar melhor com a complexidade. Não é uma questão moral se é bom ou é ruim. Ah, sempre vai ter Estado. Não, sempre vai ter um intermediador. O que vai acontecer é o intermediador mais presente, mais controlador, e um outro menos controlador e tal. Quanto mais a gente tiver mais gente no planeta, mais os intermediadores têm que ser menos interferidor, né? Menos controlador das operações e decisões. É um pouco por aí. O que vocês dizem?